Bom, nessa noite, gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo de número 1, nós iremos ler do versículo de número 9 ao versículo de número 14. Colossenses, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo de número 14. Está muito claro para mim nessa noite, desde a oração que o pastor fez nessa noite, a exposição que ele fez da perícope de 1 Tessalonicenses, que Deus está querendo tratar algumas questões em nossa igreja, algumas coisas internas ao nosso coração. Não foi combinado, mas muito do que ele falou, tanto na oração, como na exposição que ele fez de 1 Tessalonicenses, será repetido aqui nessa palavra. E vejo nisso o agir de Deus, para que através da repetição, nosso coração se quebrante e se volte para Deus. Então não fique assustado se algumas coisas que eu falar aqui na exposição de Colossenses bater muito com o que o pastor já disse nessa noite. Paulo ora pelos Colossenses e começa no versículo 9 assim: Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém. Irmãos, nós vivemos em um momento, em uma época de várias distrações. A nossa atenção ela é disputada por todo tipo de entretenimento. As redes sociais hoje são um dos principais meios de distração da nossa época. Uma pesquisa foi feita recentemente e aponta que o Brasil é o segundo país no ranking mundial de países que gastam mais tempo nas redes sociais. Em média, o brasileiro fica quase 4 horas do seu dia conectado a alguma rede social. Em paralelo a isso, existe uma outra pesquisa que aponta que os usuários da Netflix gastam 1 hora e 11 minutos por dia conectado ao serviço de streaming. Isso representa, isso é o que a pesquisa fala, o dobro do tempo que passamos conversando com os membros da família, em média 35 minutos. Ou lendo, 16 minutos. Quando eu olhei essa pesquisa, eu fiquei imaginando se fôssemos comparar com a nossa vida devocional. Quanto seria diferente? A verdade que nós temos grandes dificuldades em ter foco. O ser humano, ele perde a atenção por pouca coisa. Toda essa demanda do sistema em que nós vivemos, a correria do dia a dia, tem tirado os nossos olhos do que realmente importa ao povo santo e eleito por Deus. Conhecer a Deus e nos deleitarmos nele. A nossa vida de piedade e de busca a Deus tem sido, infelizmente, substituída por um padrão de vida mundano, incompatível com o modelo que Deus nos oferece nas Sagradas Escrituras. O nosso tempo, o nosso dinheiro, os desejos do nosso coração não têm estado voltados à prática da piedade e à busca de Deus. A carta de Paulo aos Colossenses foi escrita quando Paulo estava preso em Roma, por volta da década de 60,
o ano de 60, 62. E Paulo, preso ali, ele recebeu a visita de Epáfras, que era o pastor da igreja de Colossos e que plantou aquela igreja. E era uma igreja muito pequena, em uma cidade que era insignificante. Colossos ficava perto de Filipos, distava aproximadamente 160 quilômetros de Éfeso. E quando Epáfras vai visitar Paulo, a intenção dele é levar algumas notícias, um relatório do desenvolvimento da fé naquela cidade. E a primeira notícia que Epáfras dá para Paulo, está registrada dos versículos 3 ao versículo 8 do primeiro capítulo, é uma notícia extremamente boa, muito boa. Epáfras se volta para Paulo e explica que os crentes de Colossos, que na sua maioria eram gentios, que na sua maioria tinha saído de uma religião pagã, e o paganismo daquela época era culto a ídolos, culto ao corpo, culto ao sexo depravado, e a maioria daqueles crentes, uma igreja que tinha gentios e tinha parte de judeus, ela era uma igreja que efetivamente havia se convertido a Deus. Epáfras fala para Paulo sobre a fé e a devoção daqueles crentes a Cristo. Eles eram firmes nesse propósito, e essa firmeza resultava em amor para com os irmãos na fé, e tinha resultado numa firme esperança na eternidade. Eram homens e mulheres engajados na fé cristã, que tinham passado por uma transformação verdadeira, haviam entendido a graça de Deus, e viviam de uma forma que reproduzia a graça divina que tinha alcançado as suas vidas. Paulo, por conta disso, ele dá graças a Deus. Ele fala, nossa, que notícia boa, seja dado graças a Deus, que os restaurou, que os mostrou a verdade, que revelou o seu amor, que os elegeu antes da fundação do mundo, e depois de ter os elegido, provocou em vocês a reprodução dessa fé. Mas existia uma segunda notícia que Epáfras trazia sobre a cidade de Colossos. O segundo relatório dele apontava que em Colosso havia proliferado muitos falsos mestres, o que não é muito diferente da nossa época. E esses mestres, eles tinham algumas bases. Não dá para se afirmar qual que era o tipo de heresia que eles pregavam. Era uma junção de vários fatores. Mas a principal era que eles negavam a suficiência de Cristo para a salvação. Não, Cristo é para a salvação mesmo, através de Cristo vem a salvação, mas precisa acrescentar alguma outra coisa. Além disso, frutificava ali uma filosofia chamada gnosticismo. O gnosticismo, ele elevava o conhecimento a um nível elitizado, sendo que para alcançar o conhecimento verdadeiro de Deus, somente algumas pessoas que iam alcançar. Não era um conhecimento que era aberto para todos. Acrescentando a isso, eles negavam a humanidade de Jesus Cristo. E tudo isso vinculado a uma salvação meritória, que dependia do esforço humano, algo totalmente contrário ao Evangelho de Jesus Cristo. Era um contexto não muito diferente dos nossos dias, em que nós vivemos vários relativismos a respeito da fé cristã. Existem pessoas que falam, nossa, mas eu já ouvi aquilo outro. O que é certo? Esse mesmo relativismo que imperava em Colossos, impera em nossos dias. E é extremamente urgente que a igreja do Senhor Jesus Cristo se levante em uma voz firme, em uma voz direcionada por Deus, para afirmar as bases do Evangelho. Porque Deus não é relativo, Deus é o absoluto da existência, é o Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos, o Rei da glória.
todo-poderoso, onipresente, onisciente, aquele que formou-nos do nada, criou o homem, criou a natureza, formou o universo. E precisamos voltar a essas bases. Para combater essa heresia, Paulo então escreve aos Colossenses. E ao escrever aos Colossenses, ele ora para que eles conheçam a vontade de Deus e vivam um padrão de vida digno do Senhor, para que não fossem distraídos por esses falsos ensinos. Por isso eu quero tratar nessa noite sobre o tema como viver de modo digno do Senhor. Como efetivamente podemos viver de modo digno do Senhor? Paulo nos ensina nesse texto que lemos 5 princípios para um modo de vida digno de Deus. 5 verdades são expressadas aqui nesse texto, que demonstra como nós devemos viver, para que nada possa nos desviar do propósito de Deus para as nossas vidas, e para que firmes possamos avançar sobre qualquer heresia, sobre qualquer ensinamento que fuja da verdade das Escrituras. O primeiro princípio para um modo de vida digno de Deus é conhecer a vontade dEle. Leia comigo o versículo de número 9. Por essa razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Com esses versículos, Paulo combate de frente a filosofia gnóstica, que elitizava esse acesso ao conhecimento de Deus, e ele agora chama a toda a congregação, a todos os crentes, a desenvolver um conhecimento da vontade de Deus. Uma vez que Paulo destrói com esse argumento essa filosofia, ele também pede que Deus faça transbordar o conhecimento da sua vontade. E essa palavra no grego, ela está no modo passivo. E aqui nós começamos a entender algo muito importante para as nossas vidas. Quem traz a nós o conhecimento e a compreensão da sua perfeita vontade é o próprio Deus. Nós, por nós mesmos, não conseguimos compreender. É Ele que nos faz conhecer a sua vontade. E muitas vezes nós nos perguntamos, qual que é a vontade então de Deus? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que Deus pretende comigo? A resposta a essa pergunta é: a vontade de Deus foi revelada nas Escrituras. O cristianismo não é uma religião que pega coisas ocultas e secretas, porque Deus nos revelou na sua palavra toda a sua vontade para nossas vidas. E ao revelar a sua vontade, Ele nos revelou 3 coisas. Em primeiro lugar, a vontade de Deus se revela quando Ele predestina, resgata e adota um povo para si. Essa afirmação está lá em Efésios, no capítulo de número 1, que a Trindade bendita, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, na eternidade, antes da fundação do mundo, ela elege um povo para si. E esse povo que é eleito, ele é eleito para ser resgatado da escravidão do pecado. E esse povo que é eleito agora, ele é adotado como filho de Deus. E a verdade é que a vontade de Deus é que nós sejamos filhos dele, que a sua vontade seja revelada em nós, a vontade da eleição, a vontade de sermos filhos nele. Assim, em segundo lugar, a vontade de Deus se revela nas Escrituras ao determinar, e isso aqui a carta aos Colossenses está recheada, ao determinar que todo o universo seja posto sob o domínio e o controle de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Filho unigênito, é quem controla todo o universo. Às vezes a gente acha que Jesus, ele foi posto como autoridade e domínio somente sobre a igreja. Não, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra.
Ele está assentado no seu alto e sublime trono, e governa as nações, e todo o controle está sob as suas mãos. Em terceiro lugar, a vontade de Deus se revela nas Escrituras, ao ensinar-nos o modo como nós devemos viver. Deus se revela em nós, quando Ele nos ensina como nós devemos passar a nossa vida. E é importante destacar que não há como aceitar essas verdades, a não ser que o homem tenha sua mente reestruturada espiritualmente. Pela própria vontade nossa, nós não conseguimos compreender essas verdades. Paulo cita em Romanos capítulo 12, versículo 2, e mostra que o entendimento da verdadeira natureza da vontade de Deus só é possível se houver renovação da nossa mente. Quantas vezes no nosso dia a dia, na nossa vida, na prática diária, nós somos confrontados com algumas questões das Escrituras Sagradas em que o nosso coração se fecha e não aceita essa verdade. Quantas vezes a verdade é pregada nos domingos, nas terças, nos pequenos grupos, e quando você ouve aquilo, você fala, não, peraí, até aqui tudo bem, mas essa verdade, nesse momento, é necessário que você ore a Deus, pedindo que Ele entre no seu coração e lhe dê entendimento, porque só Ele pode trazer a realidade do Evangelho aos nossos corações. O segundo princípio, para que nós possamos viver um modo de vida digno de Deus, é frutificarmos em boas obras. Versículo 10. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. A figura que Paulo traz aqui é de uma árvore. O homem como uma árvore, e as suas obras são os frutos. Os frutos esperados dos crentes, nesse texto aqui, são as boas obras. Efésios capítulo 2, versículo de número 10, diz que nós fomos salvos pela graça mediante a fé. Isso não é dom de nós, para que ninguém se glorie, mas nós fomos salvos para que praticássemos boas obras. O conceito que Paulo traz aqui de boa obra, não é deixado na Bíblia à mercê da nossa intuição humana. Muitas vezes o ser humano fala assim, não, mas eu faço boas obras. Eu alimento o faminto, eu alimento o necessitado, eu ajudo fulano de tal, a família tal, pago energia, pago água. Não, final de ano, chega no Natal, eu ajudo as pessoas, eu faço cesta de Natal e distribuo. Dia das crianças, eu pego brinquedos, arrecado brinquedos, entrego para crianças. Quando o frio chega na cidade, faço movimentos para arrecadar agasalhos, para que as pessoas que passam frio não possam sofrer. A verdade é que esses movimentos são sim cristãos, são sim boas obras. Mas nós precisamos entender que foi Deus quem fixou de antemão, e é isso que Efésios 2:10 diz, o que se pode chamar de boas obras. E quando nós olhamos para o que Deus chama de boas obras, nós somos confrontados. As Escrituras descrevem e promovem as boas obras. Observe alguns exemplos. Tudo aquilo que eu citei ajuda as pessoas carentes, especialmente os irmãos na fé, porque nós temos um costume muitas vezes de ajudar as pessoas de fora, e as pessoas de dentro estão passando necessidades, a gente fecha os olhos. Isso é boa obra. A boa criação dos nossos filhos, a prática da hospitalidade, o humilde serviço na igreja, na necessidade que a igreja tem, isso é boa obra. Isso é o que nós devemos fazer. Mas Deus nos ensina também que boa obra é também o que nós devemos nos abster. A rejeição dos impulsos da carne também é boa obra. 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 11 e 12 diz assim, amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Boa obra, na maioria das vezes, é muito mais importante
a rejeição dos impulsos da carne. E essa boa obra é produzida em nós, através da obra de Deus em nós. Portanto, o segundo princípio para um modo de vida digno de Deus é nós devemos frutificar em boas obras. E eu chamo você a pensar nessa noite. A sua vida tem sido uma vida de frutos. Pensando ainda na imagem da árvore, a sua vida está enraizada na palavra de Deus para que você possa trazer bons frutos. Seja a igreja, seja a comunidade de fé, seja para que os ímpios conheçam a verdade de Deus através da sua vida. O terceiro princípio para um modo de vida digno de Deus é crescer no conhecimento de Deus. É o final do versículo 10. Frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Paulo, ele é um exímio escritor. Agora, o objeto do conhecimento que Paulo cita não é mais da vontade de Deus, mas é do próprio Deus. Mesmo Deus sendo infinito, nós devemos nos debruçar em conhecê-lo. Quanto mais nós crescemos no conhecimento de Deus, mais nos tornamos diferentes dos incrédulos que não o conhecem. Eu estou tendo a oportunidade de ler um livro que eu não sei como eu não li ele antes. O nome dele é Os Atributos de Deus, de A.W. Pink. Pink foi um homem do início do século XX, que tinha a sua teologia muito firmada na palavra e nos ensinos dos puritanos. E ao ler o livro sobre os atributos de Deus, ao escrever o livro, Pink tem a intenção de que nós aprendamos sobre quem Deus é, a sua onisciência, a sua onipresença, a sua misericórdia, a sua justiça, a sua ira. Porque nós ouvimos falar do amor de Deus, mas nós também não podemos esquecer que Deus é justo juiz. E que a ira de Deus se revela, Romanos 1, sobre aqueles que trocam a vida de Deus pela iniquidade. E ao ler esse livro, eu tenho sido confrontado. É um livro que eu já li uma vez, recomecei, e é um livro que eu indico aos irmãos, conversando ontem com o pastor Renato, é um livro que nós precisamos ter na cabeceira da nossa cama. Obrigado, meu irmão. Na cabeceira da nossa cama, para entender e conhecer quem Deus é. Nós pecamos porque nós não sabemos quem Deus é. Professamos uma fé, vimos aos domingos, enchemos a igreja, participamos dos trabalhos, mas ainda não conhecemos a Deus. Como isso é possível? O povo que se chama pelo nome de Deus, não conhecê-lo como Ele é. É fato que nunca iremos conhecer a Deus totalmente, porque Ele é infinito na sua essência, Ele é infinito na sua glória. Mesmo quando Ele vir e buscar a sua igreja, na eternidade, nós não conseguiremos mensurar esse Deus eterno e todo-poderoso, mas nós devemos esmerar em buscar esse conhecimento, para que a nossa vida seja transformada pelo conhecimento de Deus. Então, o terceiro princípio para um modo de vida digno de Deus é crescer no conhecimento de quem Deus é. Nós temos uma capacidade em buscar conhecimento grande demais. Buscamos conhecimentos de como mexer no computador, de como desenvolver um trabalho no nosso emprego. Chega no momento da faculdade, a gente se esmera para passar na prova, a gente vira à noite, mas nós não gastamos tempo em conhecer a Deus. Mas não é somente um conhecer por conhecer, porque aqui existe um outro problema. Existe uma geração em nossa época, de teólogos de computador, de pessoas que leram muitos livros e leram a Bíblia, que internalizaram conhecimento, mas que não vivem uma vida piedosa em Deus. Conhecer a Deus implica muito mais do que absorver entendimento. Conhecer a Deus implica em ter uma conduta transformada por Ele. Por isso que Paulo fala de conhecer a Deus, de ter sabedoria e de entender, para que a nossa mente seja transformada. O quarto princípio que nós encontramos nesse texto, para um modo de vida digno de Deus, é depender do poder de Deus. Leia comigo o versículo 11. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder,
segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência com alegria. Eu acho interessante como Paulo linka o poder de Deus, o fortalecimento de Deus, com a perseverança e paciência. A palavra grega de perseverança e paciência são duas palavras diferentes, mas que têm o mesmo sentido. Perseverar significa ter uma firmeza para não desistir, mesmo em meio às ameaças e ataques da fé. Observe, note, o povo de Colossos estava passando por ataques da fé. Paulo, ele exalta a Deus pela vida que aqueles homens estavam vivendo, a graça que tinham os alcançado, as bênçãos de Deus sendo manifestadas na vida deles, mas Paulo ora para que isso não fosse fogo de palha. Tem várias pessoas, e a gente conhece pessoas que iniciam na fé, e é um foguetinho. Ela ora, ela jejua, e ali passa um mês, passa 2 meses, ela estuda a palavra, ela lê, ela rumina, e ela começa a ter entendimento. Aí você é um crente de 10 anos, você conversa com ele que tem 4 meses de fé, e parece que ele sabe mais que você, e você fala, nossa, isso aí vai ser um grande pregador. Mas de repente, vem a falta de persistência, e a pessoa começa a desistir, começa a esmorecer. O que Paulo está nos dizendo é que nós devemos perseverar e ter paciência, não somente no início da carreira, mas para toda a vida. Agora, Paulo nos diz que a fonte dessa perseverança não está em nós. A fonte de perseverar e ter paciência nas afrontas à nossa fé, na vida com Deus, não está em nós. Porque nós não somos capazes de produzir perseverança por nós mesmos. É por isso que Paulo diz que nós precisamos ser fortalecidos com todo o poder. E ele reforça isso, segundo a força da sua glória. A glória de quem? A glória do Deus eterno. É Deus que nos fortalece para que perseveremos nas nossas lutas e nas nossas dificuldades, para que perseveremos na busca dEle, para que perseveremos em ter uma vida digna do Senhor, para que com o abalo que venha, as lutas que venham, nós não possamos desistir. 2019 foi um ano difícil para várias pessoas, para mim também, um ano muito difícil, provações 1000, na minha vida pessoal, e na vida pessoal de vários irmãos com quem eu pude conversar. Mas, conversando com a minha esposa, há poucas semanas atrás, e nós sentamos para fazer um balanço e planejar o ano de 2020, a gente senta e organiza finanças, etc., planejamentos. Eu virei para ela e falei, Cássia, como nós devemos ser gratos a Deus, porque mesmo em meio a tanta dificuldade, a tanta luta, Deus nos fez subsistir, Deus nos deu perseverança e nos firmou na rocha, porque se nós estivéssemos sozinhos, nós não teríamos conseguido passar por essas dificuldades. E eu louvo a Deus, porque Ele com seu poder glorioso, nos sustentou e nos fortaleceu, e com seu poder glorioso, Ele te sustenta e faz você perseverar até o fim. Vinculada a essa perseverança, existe uma doutrina muito cara a nós cristãos, que é a doutrina da perseverança dos santos. De entendermos que aqueles que Deus elegeu, aqueles que Ele chamou para si, de forma nenhuma Ele deixará que vacile, Ele vai manter seguro em suas mãos. Observe, 1 Pedro, versículos 3 a 5, bendito seja o Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E aí ele começa a falar, para uma herança que não pode ser destruída. Aquilo que recebemos de Deus não pode ser destruído. Essa herança não fica manchada. Essa herança ela não murcha, e mais, ela está reservada nos céus para vocês que são guardados. Observe, Deus nos guarda, Deus faz com que nós perseveremos nas lutas, guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. Portanto, Deus é que faz nos perseverar,
mantermos firmes na jornada, para que as lutas, para que aquilo que vem atrapalhar o nosso coração, que quer tirar o nosso foco, que quer tirar-nos da presença dEle, Ele quer que nós perseveremos, e é Ele que faz isso. E é por isso que nessa noite Ele tem chamado tanto a nossa atenção. O quinto princípio, e último, para um modo de vida digno de Deus, é ser grato a Deus por sua obra redentora. Versículo de número 12. Dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Irmãos, o sustento e a perseverança que Deus nos dá, deve ser motivo de alegria para nós. O final do versículo 11 diz: em toda perseverança e paciência com alegria. Essa alegria se dá ao percebermos que é Deus quem efetua em nós tanto o querer, Filipenses 2, tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Ao finalizar esse argumento, Paulo agora ele clama a figura do povo de Israel e traz a comparação do que aconteceu conosco, exatamente como aconteceu com a saída do povo de Israel do Egito, o Êxodo. É verdade que a obra de Cristo que aconteceu em nossas vidas é muito maior do que a saída do povo de Israel do Egito. Porque aquele povo ele foi retirado de um país para viver na dependência de Deus. Nós fomos resgatados das trevas. Observe, Paulo busca referências no Antigo Testamento e exemplifica o que Cristo fez na cruz por nós. Primeiro, Deus nos capacita a participar da herança dos santos na luz. Essa herança refere-se à herança que o povo de Israel tinha ao entrar na terra de Canaã. E o que Paulo está reforçando aqui é que nós éramos incapazes de participar dessa herança. Isso é fato. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Não tínhamos capacidade nenhuma de receber essa herança. Mas através da capacitação de Deus, nós agora fomos inseridos na igreja do Eterno. E agora nós vivemos em novidade de vida. Uma vida transformada, vinculada a Deus. Isso só porque Deus nos capacitou. E por isso nós devemos ser gratos. Em segundo lugar, além de nos capacitar a participar dessa herança, Deus nos libertou do poder das trevas. Essa palavra aqui, efetivamente, significa arrancar. Deus nos arrancou das garras de Satanás, das garras desse sistema pecaminoso, das garras das nossas próprias carnes. Deus nos arrancou do poder das trevas. Ele nos trouxe liberdade. Trevas muito maiores que os poderes de Faraó. Muito maiores que o poder daquele rei que não deixava o povo de Israel partir. Em terceiro lugar, além de nos libertar dos poderes das trevas, Deus nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele não apenas nos libertou, mas nos tirou de um reinado de trevas, de um reinado de mentiras, de um reinado de imoralidade, e nos transportou para um reino de glória, onde o seu Filho amado é quem reina com toda a autoridade, e que está sentado no alto e sublime trono. Agora nós somos cidadãos de um reino glorioso, e por sermos cidadãos de um reino glorioso, devemos viver como tal. Em quarto lugar, Deus nos concedeu a redenção e a remissão dos pecados. Nós devemos ser gratos, irmãos. A gratidão devia encher o nosso coração, porque isso aqui significa que na cruz Ele concedeu a redenção. A redenção era um ato naquela época que um dono de um escravo concedia a ele. E concedia a ele a libertação da escravidão. Virava para ele e falava: você agora é livre.
Deus, Ele nos deu a redenção, Ele nos libertou da escravidão, e Efésios 2 diz muito bem quais eram as algemas que nos seguravam: a algema do sistema mundano, a algema de Satanás e a algema da nossa própria carne. Ele nos libertou dessas algemas e concedeu a nós perdão dos pecados. Nós estamos diante de Deus condenados à morte eterna, condenados à distância eterna de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, Ele nos resgatou das trevas, nos libertou, nos trouxe para o reino do seu Filho amado, nos concedeu liberdade dessa escravidão e perdoou os nossos pecados. É motivo de sermos gratos, irmãos, e nós somos ingratos. Vivemos uma vida ingrata. Esse princípio de gratidão não opera em nós, pela obra que atingiu nossa alma e nosso coração. Precisamos trazer isso novamente a nós. A realidade disso. Algumas conclusões que nós podemos tirar desse pequeno texto. A primeira é que viver um modo de vida digno de Deus só é possível, preste bem atenção, viver um modo de vida digno de Deus só é possível se o homem for regenerado por Deus. Se você falar assim, eu vou sair daqui hoje, eu não vou cometer nenhum pecado amanhã. É porque você precisa de um tempo de preparo, né? Você fala amanhã, porque você fala hoje depois do culto. Você fala, não vou cometer nenhum pecado, eu vou me esmerar em viver uma vida digna de Deus pelos meus próprios esforços. Sinto muito, você não vai ser nisso. Porque só vive uma vida digna do Senhor Jesus, do nosso Deus, aquele que foi uma vez regenerado, aquele que nasceu de novo em Jesus Cristo. Essa é uma verdade latente em nosso coração. Se nós olharmos para a nossa vida e percebemos que não vivemos uma vida regenerada em Deus, é momento de batermos o nosso joelho no chão e clamar misericórdia, e clamar graça, e clamar perdão, que Deus regenere a nossa vida. Não podemos, irmãos, continuar vivendo uma vida miserável, uma vida mundana, uma vida profana, uma vida distante de Deus. Uma vida que não traz demonstrações de transformação pelo Evangelho. Não podemos admitir viver uma vida assim. Em segundo lugar, concluímos que viver um modo de vida digno de Deus implica em conhecer a Deus e a sua vontade. Não, eu quero conhecer a vontade de Deus, eu quero viver uma vida de modo digno. Eu não quero viver perdendo o foco. Então, você precisa conhecer a verdade de Deus que estão reveladas nas Escrituras. Quantos cristãos passaram o ano de 2019, não conseguiram sequer ler um versículo, ou um capítulo, ou um livro da palavra de Deus, e por isso não conhecem? A vontade de Deus está revelada na sua palavra. O salmista, no Salmo 119, ele diz o quanto que essa palavra, ela é luz para o nosso caminho, ela é alimento para a nossa alma. Nós estamos ocupados com as nossas demandas no trabalho, na nossa família, com as nossas demandas pessoais, com os nossos desejos, e estamos envolvidos nisso, e esquecemos do principal propósito, que é glorificar a Deus. E conhecer a sua vontade. Concluímos em terceiro lugar, que viver um modo de vida digno de Deus traz um resultado. E o resultado é uma vida frutífera em boas obras, principalmente abstendo-se das paixões carnais e fazendo o que Deus ordenou-nos pela sua palavra. Ajudar os mais pobres, ajudar os necessitados, acolher, ser hospitaleiro,
sim, são boas obras, mas nós temos que olhar para nós e começarmos a nos abster daquilo que o nosso coração tanto deseja, e o nosso coração é enganoso, quer nos distanciar da palavra, quer nos distanciar de Deus e da sua vontade. Algumas aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, nós precisamos redirecionar os nossos esforços na busca do conhecimento de Deus. Meus irmãos, a igreja de Jesus Cristo tem vivido fortes embates pelo sistema desse mundo. Essa semana foi tomado os noticiários, as redes sociais, a respeito daquele episódio no Netflix. Um claro embate contra a fé cristã, um claro despropósito com a cruz de Cristo. E isso demonstra o quanto nós temos sido tratados de forma bastante efusiva pelo sistema pecaminoso desse mundo, que está contra-atacando os valores judaicos cristãos da nossa época. E mesmo assim, várias comunidades de fé, vários cristãos têm cedido aos caprichos, infelizmente se parecem muito mais com o mundo do que com Jesus Cristo. Como o pastor leu aqui, que o povo de Tessalônica, eles imitavam a Paulo e começaram a imitar a Jesus Cristo por tabela, porque Paulo disse: sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nossos relacionamentos, nossas festas, nossas comemorações não têm sido tão diferentes do mundo. A falta do conhecimento de Deus tem nos distanciado de nossas convicções. E a palavra de Deus fala isso: meu povo perece por falta de conhecimento. Meu povo perece por falta de conhecimento. E muitos, em vez de ser chamados meu povo, são chamados de não meu povo. Em segundo lugar, precisamos observar, e isso é uma conclamação que eu faço à igreja nessa noite, se a nossa vida tem gerado os frutos que demonstrem a nossa convicção de fé. Temos o privilégio de congregarmos em uma igreja que preza pelo ensino da palavra. Temos o privilégio de dizer que somos de uma igreja histórica, bíblica, uma igreja que é fundamentada na palavra da verdade. Mesmo assim, nós não devemos esquecer que uma vida de conhecimento de Deus leva a uma transformação em nossa conduta. Não é simplesmente dizer que eu sou congregando em uma igreja que tem valores bíblicos muito fortes. Você precisa refletir isso através da sua vida, da sua prática, da sua conduta. Nosso conhecimento de Deus deve levar-nos a uma vida piedosa. Estou sendo muito confrontado com isso aqui nesses últimos dias. A prática da piedade. E olho para mim mesmo, e olho para a prática piedosa da minha vida, e olho como eu sou miserável e carente da glória e da misericórdia de Deus. Porque não temos sido piedosos o suficiente. A nossa vida de oração, o nosso quebrantamento, a nossa oração. O conhecimento de Deus deve nos levar a adorá-lo, a pôr a nossa boca no pó, o nosso joelho, olharmos para dentro de nós e vermos a miséria do nosso coração e clamarmos misericórdia, Deus. A terceira aplicação: devemos ser gratos a Deus por sua obra, que nos retirou da morte espiritual e nos fez reinar com Cristo. Gratidão, gratidão. Nós somos muito murmuradores, resmungões de tabelinha. Devemos ser gratos a Deus. Devemos compreender essa verdade de que Ele nos retirou do reino de trevas e nos transportou para um reino de amor, um reino de alegria. Devemos compreender essa verdade e nos alegrarmos com ela. E convido a igreja a pensar e a ponderar: o Deus infinito, o Deus todo-poderoso, que criou o universo do nada, nos amou,
nos elegeu e nos preserva em Cristo Jesus para a sua glória. Que as demandas não nos tirem um foco de viver uma vida para a glória de Deus. Uma vida digna do Senhor. Uma vida que realmente foi transformada pelo Espírito Santo.